Meus queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas. Sou o professor Ícaro Castro, essa disciplina é a metodologia científica e hoje falaremos sobre a classificação da pesquisa. Na última aula, nós fizemos vários tipos de classificações de uma pesquisa e hoje faremos mais alguns. Então, se quer aprender mais sobre isso, fica por aí e, claro, sempre segue o fio. Então, meus queridos e minhas queridas, vamos agora conhecer outros tipos de classificação que não vimos na última aula. E a primeira delas é classificação quanto à abordagem. Então, uma pesquisa, ela pode ter uma abordagem qualitativa ou uma abordagem quantitativa. Ou a pesquisa ela pode ser quali-quantitativa, que é uma pesquisa que tanto traz aspectos qualitativos quanto aspectos quantitativos. Então, o que seria a pesquisa qualitativa? É aquela que visa apenas a observar, a registrar, a descrever características de um certo fenômeno. Eu vou dar para vocês um exemplo bem prático. Esse morceguinho aqui, bonitinho, ele é conhecido como Myotis nimbaensis. Esse indivíduo, ele foi descoberto em 2019. Então, um cientista, quando vai descobrir, quando vai registrar, na verdade, uma nova espécie, ele analisa algumas características desse organismo e ele descreve as características desse organismo. Então, por exemplo, fazer aí uma descrição da sua cor, uma descrição da forma das asas, uma descrição do hábito alimentar desse morcego, enfim. Esse tipo de descrição, ela é algo qualitativa, porque, veja, ele não quantificou nada, ele só qualificou, entendem? Então, uma pesquisa qualitativa, ela não envolve aí a utilização de numerais. Como eu disse, ela observa, registra, descreve. Outro exemplo, quando um autor, por exemplo, vai produzir um trabalho científico relacionado a um livro. Ele lê um livro qualquer e ele vai fazer o seu trabalho a partir daquele livro. Então, nesse caso, também é um trabalho que tem características qualitativas. Ele vai descrever o que o autor fala. Ele vai classificar aquilo como algo bom ou algo ruim. Ele vai registrar observações do autor. Então, veja que aí não se trabalha com numerais. Então, é uma pesquisa qualitativa. Já a pesquisa quantitativa é aquela que você quantifica, é aquela que você usa aí numerais para fazer a sua pesquisa. E essa pesquisa, eu quero mostrar para vocês agora um exemplo bem legal de como vocês podem trabalhar a mesma questão de um certo questionário de uma forma qualitativa e de uma forma quantitativa. Vamos supor que vocês aí estão fazendo um trabalho, certo? E um dos pedidos, um dos pontos do trabalho, no caso o questionário, é que você descreva a sua satisfação em relação às aulas remotas. Ok? Aí as pessoas descreveram e você vai ver os resultados. Você pode, por exemplo, observar nesse resultado ele de uma forma qualitativa. Qual seria, por exemplo, a forma qualitativa? A forma qualitativa seria, nesse caso, você só fazer uma descrição do que o entrevistando colocou. O entrevistando colocou, as aulas remotas são interessantes, mas eu prefiro as presenciais porque eu tenho dificuldade de concentração. Então, quando você transcreveu essa parte no seu trabalho, tu fez uma análise aí qualitativa.
Agora, vamos supor que tu queira fazer uma abordagem quantitativa com a mesma pergunta. Você pode, por exemplo, olhar as respostas e ver quantas pessoas tiveram respostas parecidas. Quantas pessoas, por exemplo, disseram que têm dificuldades com o ensino remoto porque tem dificuldade de concentração? Então, eu percebi que, com a leitura das respostas, que 30% das pessoas entrevistadas não estão gostando porque tem dificuldade de leitura, tem dificuldade de concentração, enfim. Então, veja, nós trabalhamos aqui a mesma pergunta de forma qualitativa e de forma quantitativa. A pesquisa quantitativa, ela pode ser de dois tipos, descritiva ou analítica. Essa que nós falamos agora, que 30% das pessoas, por exemplo, estão insatisfeitas com as aulas remotas porque têm dificuldades de se concentrar, é uma pesquisa descritiva. No caso, ela utiliza numerais para descrever certos fenômenos. Outro tipo de pergunta. Vamos supor que nós queremos saber a média de idade das pessoas que fazem o curso aí de biologia. Então, tu faz aí um questionário, alguma forma, pergunta aí para as pessoas, elas vão responder e tu vai dizer, 10% tem 40 anos ou mais. 20% tem 30 anos ou mais. 80% tem 20 anos até 30 anos. Ok, então tu descreveu ali a característica de uma população. Mas a pesquisa quantitativa descritiva, ela não consegue ser submetida à estatística. Tu vai descrever um fenômeno, mas nesse caso tu não vai submeter a uma análise estatística. Já a quantitativa analítica, tu pode aí utilizar então a estatística para chegar a um resultado. E a utilização de estatística, principalmente aí na área da biologia, por exemplo, e claro, em outras áreas, mas no teste de fármacos, no teste de vacinas, por exemplo, são fundamentais para tu dizer se aquele produto é interessante ou não para uma certa doença. Porque não vale você observar e dizer, eu acho que isso aqui é bom. Não, a pesquisa analítica, ela vai te dar um dado estatístico que te permite aí ter uma alta confiabilidade nos teus resultados. Então, qualitativa, não utiliza numerais. Quantitativa, utiliza numerais. A descritiva só descreve o que esses numerais eles indicam. E a analítica, ela é a pesquisa que utiliza aí a estatística para ter o resultado. Classificação quanto aos objetivos. A pesquisa pode ser exploratória ou pode ser explicativa. O que seria uma pesquisa exploratória? É o tipo de pesquisa que visa uma familiarização do pesquisador com o tema. Então, quando o autor ele faz uma pesquisa exploratória, ele está querendo conhecer mais sobre aquele tema, está querendo se apropriar sobre aquele tema, está querendo conhecer bem a relação entre fatos. Então, uma pesquisa que um certo autor não tenha um conhecimento vasto sobre aquele tema, que ele queira se aprofundar, que ele queira conhecer, tu vai chamar de uma pesquisa exploratória. Já outro tipo, quanto ao objetivo, é uma pesquisa explicativa. Nela, o indivíduo ele vai explicar a ocorrência de um fenômeno, de um fato ou de um processo. Então, ele tem propriedade sobre o tema e, a partir disso, ele vai tentar explicar para o autor sobre esse processo. Por fim,
a pesquisa também pode ser classificada quanto ao procedimento técnico. Nós temos 4 tipos de classificações: bibliográfica, documental, laboratorial e, claro, pesquisa de campo. Então, a bibliográfica é aquela pesquisa que tu utiliza bibliografia, ou seja, material científico já publicado. Tu utiliza livros já publicados, tu utiliza artigos, enfim, tu utiliza uma série de recursos fundamentais que irão aí nortear a tua pesquisa. Então, nesse caso, você não precisa obrigatoriamente fazer uma experimentação ou algo do tipo. Você vai relatar, por exemplo, o que outros autores já fizeram em relação àquele tema em específico. Já a pesquisa documental, ela é muito parecida, só que nesse caso, utiliza-se não bibliografia científica, mas documentos. Podem ser documentos históricos, fotos, registros do passado, enfim. Então, documentos em geral são utilizados para se construir aí um trabalho científico. Então, já conhecemos os 2 tipos, bibliográfica e documental. Agora, vamos conhecer a pesquisa laboratorial. A pesquisa laboratorial é aquela que acontece em... Não é aquela que acontece em laboratório. Pesquisa laboratorial é aquele tipo de pesquisa no qual você submete o indivíduo a certas condições, ou submete o experimento a certas condições. Então, esse tipo de pesquisa é uma pesquisa em que você controla o meio no qual aquele procedimento ele vai acontecer. Um exemplo, uma pesquisa em um laboratório tem sim essa característica laboratorial, porque lá existe um controle das condições, o controle dos grupos, então há um controle sobre aquilo que será estudado. Mas se você quer testar, por exemplo, a qualidade de um solo em um certo local, e você experimenta aquele solo, mesmo que a pesquisa seja em um lugar livre, mas considera-se uma pesquisa laboratorial, pois o que está sendo estudado, ele está limitado a uma certa condição imposta pelo pesquisador. Então, eu espero que esteja claro a ideia que laboratorial não é só aquela que acontece dentro de um laboratório, mas sim qualquer pesquisa no qual o pesquisador ele consiga aí controlar as variáveis, controlar as condições. E também vamos agora para a pesquisa de campo. Essa pesquisa de campo é o tipo de pesquisa que, como vocês viram, diferente da laboratorial, o pesquisador não controla as condições. Ele não controla, por exemplo, temperatura, ele não controla o solo, ou ele não controla nada. Nesse caso, ele vai basicamente observar o que ele vê e descrever aquilo que é visto. Exemplo, um pesquisador aí que vai avaliar, que vai quantificar e qualificar as aves que existem em um certo local. Então, vamos supor que eu quero aí conhecer a diversidade de aves que tem lá no IFP, Campus Uruçuí. Então, eu vou fazer como é que eu posso dizer? Eu vou impor condições? Não, eu vou só observar o ambiente. Eu vou só observar as espécies que estão ali. Então, eu sou um mero observador. Isso é pesquisa de campo. Uma pesquisa, por exemplo, que eu quero conhecer aí, a satisfação dos alunos quanto à disciplina de metodologia científica de forma remota. Eu vou impor condições? Não. Eu quero mesmo observar o que os alunos têm a dizer. Então, a pesquisa de campo é uma pesquisa na qual o pesquisador ele não tem nenhum poder sobre a pesquisa. Ele somente observa aquilo que está acontecendo naquele momento.
Então, querido aluno, querida aluna, eu espero que tenham gostado tanto quanto eu dessa aula. Se cuidem e até uma próxima.